que serve chaves? Levante a mão e receba a primeira. Chaves me dão acessos. Porque você disse, chaves serve para abrir porta. Você pode ter uma Hilux, você pode ter uma Porsche, você pode ter tem tanto carro hoje elétrico, um Tesla, mas a chave do seu Corolla não abre o meu. Nós podemos morar no mesmo condomínio, no mesmo prédio, ser vizinho. A mesma construtora que fez a sua casa fez a minha. A chave da sua porta não abre a minha. Chaves são códigos que te dão acessos. Gênesis capítulo 1, verso 26 até o 28. Vamos lá. Então, primeiro você quer entender, diga: chaves servem para me dar acesso a lugares que você vai. Eu não sei se eu falo. Olha para mim. Uma vez eu fiz uma visita até o Vaticano com uma câmera pequena. Eu sou jornalista, eu queria conhecer e falei, pedi autorização. Mas chegou a hora de entrar no quarto do Papa. Eu falei, queria entrar aqui. A mulher disse, aqui eu não posso. Eu falei, não, mas eu queria conhecer o quarto do Papa. Ela disse, aqui nem eu tenho a chave. Daqui para cá ninguém tem acesso. Então, chaves me dão acesso. Continuando, vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28. Vamos lá. Também disse Deus, façamos o homem a nossa, conforme a nossa. Se o Vitinho conseguir, você precisa anotar isso aqui, ó. Rabiscar isso aqui embaixo. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. O rapaz do Aleluia entendeu. Animais mais alto, toda a igreja, sobre toda a terra e sobre tudo o réptil que rasteja sobre a terra. Continua. Criou, pois, o Deus o homem à sua imagem, e Deus criou o homem e a mulher os criou, até o 28. E depois abençoou e disse, sende fecundo, multiplicai, enchei a. De novo ele vai dizer, sujeitai-a. O texto não é, só um pouquinho menos. Levante a mão para o céu na segunda. Deus não está dizendo, a terra vai te obedecer. Deus está dizendo, Deus não está dizendo, você vai ter que obedecer a terra, e vai ter dia que ela vai dizer, hoje eu não vou querer dar, hoje eu não vou querer soltar a semente. O Senhor disse, faça com que ela se sujeite a você. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todo o animal que rasteja sobre a terra. Aqui está um erro, diga qual? A serpente jamais pode ter domínio sobre a sua vida. Alguém não entendeu? Vem comigo na revelação. Quando Deus criou o homem não trabalhava, o homem administrava. Deus criou o homem para cuidar do jardim. Eu não sei se eu falo. Há pessoas, eu não sei se eu falo. Alguém não saiba, mas o Vaticano é o menor país do mundo, mas possui a maior reserva de ouro do mundo. Há quem saiba ou não, mas mais do que qualquer outra entidade do mundo, a Igreja Católica Apostólica Romana é a entidade que mais do que o McDonald's, possui o maior número de propriedades do mundo inteiro. Quem sabia disso? Aí vem pessoas e dizem, nós devemos fazer um voto de franciscano, de pobreza. Se Deus quisesse que as pessoas fossem pobres, Deus teria feito o homem para morar na beira do barranco, ou teria feito o homem para morar no mangue. Deus colocou o homem no paraíso. Levante a mão para o céu na segunda. E o homem não trabalhava. E levante a mão só quem é mulher. E a mulher não sentia dor para ter filho.
E a ordem que Deus falou para Adão é: mais alto, dominar. Então Deus criou o homem para dominar. Mas existem casos, eu tenho que ser rápido, que embora exista pai naca, ele falando e o cachorro latindo é igual. O filho só obedece à mãe. Existem mães que falam: você não quer me ouvir, né? Deixa teu pai chegar para ver. Então veja, a voz que você obedece é a voz que tem domínio sobre você. Ninguém entendeu ainda. Enquanto Adão ouve que esse aqui é o final da mensagem, e fala comigo assim, ó: e todos os dias, no cair da tarde, no crepúsculo, ao cair do sol, Deus vinha falar. Vou falar com os espirituais, alguns já vão pegar a mensagem inteira. Deus vinha falar sem padre, sem pastor, sem intermediário, sem sacerdote, sem rabino. Deus vinha falar com o homem. Alguém já pegou a mensagem inteira? Mas quando façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem, a nossa. Na oração comecei dizendo: porque Deus criou o mundo pela palavra, e a palavra é Jesus. Ele é o verbo. Por isso acalmou a tempestade, por isso ressuscitou Lázaro, por isso ele é a vida e secou a figueira, porque ele criou pela palavra. No início eras a palavra. Façamos, pois, o homem. Como é que você cria seus filhos? Como é que você educa um cachorro? Como é que você disciplina o seu casamento? Como é que você conquistou a sua namorada, a sua noiva? Falando. Nem o chimpanzé, nem o hipopótamo fala, cria. A habilidade de pensar. Um animal, ele pode ser dócil. O papagaio não fala, ele repete, ele imita. Mas por mais forte que seja um leão, ele age por instinto. Mas o ser humano é o único que Deus fez que tem o poder de fazer aquilo que decide fazer. Mas eu não posso me demorar. Quando diga assim: façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e a nossa o quê? Põe a mão no peito e diga: eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Vou falar uma coisa que só quem é espiritual vai entender. Levante a mão na terceira. Essa mesma história, irmão Geraldo, pastores, irmãos, pastoras, vai se repetir no batismo de Jesus. O Espírito Santo vai dizer: esse é meu filho amado, a quem minha alma se compraz. Vem o diabo e diz: se você é o filho de Deus, faça isso. Se você é o filho de Deus, faça aquilo. Se você é, veja, alguém não entendeu ainda. Deus disse: façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e a nossa. Deus já disse que tu és. Aí pastor Elô já pegou. Vem o cão e diz: você não é completo ainda. Você só vai ser completo o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que aquela árvore iria trazer para ele a morte, a condenação. Deus não fez o homem para morrer, Deus fez o homem para ser eterno. Então veja, a mesma história. Deus já falou: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa. Mas a serpente, o diabo disse: não, você não é perfeito. A mulher que você tem não é boa, a casa que você tem não é boa, isso não presta. O diabo sempre vai trabalhar dentro de você, colocando que você não é feliz, que isso não presta, que isso não. Você, se eu tivesse aquela mulher, se eu tivesse aquele carro, se eu morasse em tal lugar, Você já tem o que Deus precisa, você é o que Deus falou que. Ei, diabo, eu sou o que Deus diz que eu sou. Mas quando ele deixa de ouvir Deus para ouvir o diabo, alguém me ouve? Levante a mão na terceira. A conexão
a conexão acaba. Aquela conversa acaba. A ligação, parabéns, a moça é boa, de Bíblia, acaba. A Bíblia vai falar, pastor Duélis, Gênesis 3, verso 23 e 24. Gênesis capítulo 3, verso 23 Lê no telão mesmo. e 24. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Peraí. Agora ele vai ter que fazer o quê? Lavrar a terra. Veja. Antigamente ele ia ter que dominar, agora vai ter que plantar. Exato. Agora vai ter que trabalhar. E do suor do teu rosto começa o teu pão. Então, ou você domina ou você é dominado. Ele foi chamado para dominar. Como não ouvia Deus, agora a terra que ele dominava sobre ela, agora a terra que domina sobre ele. Ele era senhor da terra, agora a terra é senhor de Adão. Bebeu esse azeite, foi? Continua. E expulsou o homem, colocando querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Diga por quê? Por quê? Levante a mão para o céu. Porque de ano em ano, no Yom Kippur, ou melhor, no Rosh Hashanah, o homem tinha que comer da árvore da vida. Porque o homem nasceu para ser eterno e não morrer. Mas Deus colocou uma espada flamejante para que o homem não comesse mais da árvore da vida. Diga por quê? Porque senão o pecado ia ser eterno. Eu não sei se eu falo. E você tem compaixão de quem Deus não tem. A Bíblia nos fala em 2 Pedro capítulo 2, marca, verso 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19. Que aquele que é vencido se torna, Vitinho, escravo do vencedor. Tem uma tradução, isso, ok, aqui tá bom. Prometendo-os liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Lê comigo essa frase. Pois aquele que é o quê? Vencido. Que é vencido fica escravo de quem? Vencedor. Levante a mão para o céu. A terra agora passa a produzir praga, rato, peste, praga e espinhos e abrolhos. E o diabo passa a ter domínio sobre o homem e traz com ele, e você já conhece a Bíblia, o salário do pecado é aquele que nasceu para não morrer, vai morrer. Posso dar uma receita ou não pode? Põe comigo na tela. Repete essa frase. Nascera, a terra passa a produzir espinhos e o quê? Abrolhos. É por isso, se não der glória, está mal. Vem cá, Israel. E espinhos, cardos também produzia, e a erva do campo. Não tinha isso na terra. Não tinha ratazana, não tinha cupim, não tinha piolho. Mas observa, o espinho, quando um rei estava perdendo uma batalha, um rei, se não der glória, eu vou parar por aqui, hein? Quando o rei estava perdendo uma batalha, ele chamava um dos seus emissários e mandava pegar a sua coroa, tirar, o rapaz já é bom de Bíblia, já pegou, e mandava para aquele rei que o venceu. Uma pessoa que disse entendeu. É por isso que quando Jesus está indo para o Calvário, o soldado romano fez a coroa de espinhos. Sem saber, Satanás estava dizendo: eu perdi a batalha. O primeiro Adão trouxe o pecado, mas o segundo Adão venceu o espinho, venceu o pecado. Era para você ter dado glória. A coroa de espinho quer dizer: eu venci. Shalai, chouri, alabasui. Ei, se o primeiro Adão trouxe o pecado, o segundo Adão venceu o pecado. Hoje eu bebi azeite. Provérbios 13, 18. Salomão disse que a desobediência, todo homem que desobedece vai ficar pobre. Salomão diz isso.
Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. O homem vai ter que trabalhar, gemer. Caim vai matar Abel. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Mas o que guarda e aceita a repreensão será honrado. Levante a mão só quem é homem. Homem. Vai, senhor, levanta a mão. O problema está aqui. Diga, aonde? É que quando Deus confronta Adão, ao invés de reconhecer, Adão falou assim: ó, a culpa é sua. O Senhor me deu uma mulher errada. O Senhor fez as coisas erradas. Ao invés de conhecer, eu errei. E assim é a pessoa que não nasceu de Deus. Ela culpa o pastor, ela culpa o marido, ela culpa a igreja. Ela culpa todo mundo, menos ela. A minha culpa é do meu pai. A culpa é da minha bisavó. A culpa é da minha avó. Adão falou: a culpa é o Senhor me deu uma mulher errada, o Senhor fez as coisas erradas. Continuando, alguém ainda está aí? E Deus, estou correndo, você está entendendo até aqui? Se não, para e volta de novo. A quinta, levante a mão. Deus vai tentando acertar, Deus vai tentando reatar a aliança. E alguns acertam, mas depois tropeçam. Sansão, Abraão deitou com Agar, Jacó, deu B.O. E assim, você vai vendo lá os irmãos, José, etc. E Deus não consegue restabelecer a aliança. Ao ponto que o livro da Bíblia que revela Jesus no Velho Testamento é o livro de Isaías. É chamado o livro do profeta messiânico, que ele revela Jesus. Ao ponto que o profeta Isaías revela no capítulo 6, no versículo 7 e no verso 8. Aleluia. Diz: com a brasa tocou a minha boca e disse, e eis que tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que disse: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Só ele entendeu. Isaías, quando fala ele levou sobre si, não está falando dele, está levando de Jesus. O Pai procurou em todos, e uns acertaram, mas depois acabava errando no final. Davi acertava, depois errava. Salomão começou bem, depois mal. Então o Eterno perguntou: a quem enviarei? E o filho disse: envia-me a mim. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, se você puder dar um glória, ele já chega dizendo no capítulo 10 de Lucas, no verso 19, ele já chega declarando: aleluia, 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 aleluia. Vocês que são meus servos. Lembra da profecia do Éden, bispo Vitor? Lembra? Lembra, bispa? Jesus já está dizendo para quem segue ele: eu vos dou autoridade para pisar na serpente. Lembra o que Deus falou, Jair? Ele vai pisar na cabeça da serpente. Jesus já chega dizendo: eu vou restabelecer a aliança. Vocês vão pisar na serpente, no escorpião, em todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Nada. Ele já está dizendo o que o Pai prometeu. Ei, Satanás, tu vai ferir o calcanhar, tu vai usar Judas, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Levante as duas mãos. E o Senhor está dizendo: se você é meu, eu também te digo, tu tens autoridade para pisar na cabeça da serpente que derrubou Adão. Alamaracere minaragiaçai. Primeira Coríntios 15, verso 45 a 47. Isso aqui é uma pregação de 3 horas. Como eu sei que vocês não gostam muito de Bíblia, só poucos, então tem que correr. Daqui a pouco vem eu ter que acaba logo esse culto aqui, acaba logo. Você vai ver se você faz não. Nunca mais você faz isso aqui, nunca mais. É aquele dia a ceia, Então tá lá. Nunca mais você faz isso, nunca mais. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão,
Bota na King James, fica melhor para eles entenderem. Bota na King James. Bota lá. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. Fale comigo assim, por favor. Adão não nasceu de uma relação entre homem e mulher. Mas Deus o fez. Mas o último Adão, aqui é Jesus, que também não teve relação sexual. Ele é o último Adão. No entanto, aquele foi feito pela carne. Mas esse, ele falou para Maria: como vai acontecer? Vai ser através do Espírito Santo. Continua. Assim não foi o espiritual que veio primeiro. O que veio primeiro foi o natural, que foi o Adão. Depois dele, então, veio o espiritual. E 4 versículos adiante, Vitinho, e a igreja vai dar glória. A Bíblia vai dizer: se por um entrou a maldição, pelo outro veio a bênção e veio a honra de Deus. Cristo é o segundo Adão. Se pelo primeiro entrou o pecado, por Cristo veio a chave para a igreja conectar o mundo espiritual. Amém. Assim como obtivemos a imagem do terreno, ou seja, assim como pelo primeiro a gente herda o instinto carnal, quando a gente nasce de Deus, a gente recebe a imagem do celestial. Eu não consigo ser uma pessoa espiritual. Mata esse velho homem, que o espiritual nasce. Se você estiver aí, dê glória. Você ainda está aí? Posso provar uma coisa? Repete comigo só aquilo que você leu no começo. Aquele que é vencido se torna escravo do quê? Tenta me ajudar numa imagem, Vitinho. Observa, levante a mão para o céu na quinta. Deus disse assim: a terra é sua, Adão, domina sobre ela. Agora, alguém ainda está aí? Olha bem para mim, olha bem para mim. Lembra lá em Mateus 5, na tentação? Já pensou isso? Que o diabo aparece para Jesus e mostra os reinos, as nações, os povos, e diz para Jesus: se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os povos, os reinos e as nações. Nunca parou para pensar como aqui ele mostra o mundo, as nações, e diz: claro que se você me adorar, se você se prostrar, tudo isso eu te darei. Mas como ele pode dar algo se ele não? Levante a mão bem alto. Não tem hoje. Mas isso aqui era de Adão. Mas quando Adão deixou de obedecer a Deus, quem passou a dominar na terra foi o diabo. Mas recebe uma boa notícia: Jesus vai tomar essa chave de volta. E Ele vai dar o seu povo, Ele vai dar a sua igreja. E o que a sua igreja ligar na terra vai ser ligado no céu. Ele tinha domínio. Para mim prosseguir, 6ª, 7ª, até a 10ª, diga assim: ele tinha. Quem deu essa autoridade para ele? Ali falou certo. Mais alto. Lembra? Adão domina sobre a terra. Mas quando Adão deixou de obedecer a Deus, quem passou a dominar a terra foi o diabo. Mas se o primeiro Adão deu legalidade, o segundo vai tomar autoridade.
Se você entendeu, dá um grito de glória. Talvez você nunca percebeu quando Jesus pergunta, lá em Mateus 16, quando ele pergunta assim: quem as pessoas dizem ser o filho do homem? Elias, Jeremias, um dos profetas, adiante. E ele disse: quem vós dizeis que eu sou? Pedro disse: mestre, eu sou mais chucro, eu sou mais grosso, eu sou mais burro. Deixa eu responder essa. Para mim, minha cabeça ninguém faz. Alguém pode achar que tu és Jeremias, Elias, João Batista. Para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e falou: ô louco, logo você? Não foi carne nem sangue, vem no texto, que te revelou isso, mas foi o Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro. Mas a verdade aqui é uma tradução católica, porque o nome dele não é Pedro, é Kefas, ou igreja. Aplauda o céu, a igreja é boa de Bíblia, aplaude. Também eu te digo, se você tiver aquele banner que eu coloco na explicação, que o nome dele não era Pedro. Pedro é um nome em latim. O nome dele era isso. O significado de Cefas, pedra. E outro nome pelo qual o apóstolo Pedro é chamado, que é original, 1 João 42, 1 Coríntios 1, Gálatas 2:9. Em todos esses textos, o nome dele é chamado de Kefas, que quer dizer pedra ou rocha. Vem cá, Duélis. Mas ele está dizendo: tu és Pedro. Levante a mão para o céu, por favor. Cuidado, porque os padres da igreja católica usam isso como uma defesa, dizendo: vocês evangélicos, vocês protestantes, estão na igreja errada. A única igreja santa, verdadeira e pura, a igreja católica. Porque o primeiro papa foi Pedro. Se a igreja, porque o Senhor disse: tu és Pedro, Kefas, e sobre esta pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Levante a mão, vou para a 7ª. E eu te digo mais, presta atenção, detalhe. Vem cá, você que está aqui, essa câmera aqui, calma, dá uma chicotada mesmo, vem. É engraçado que tem pessoa que fala assim, ó, negócio de porta aberta, campanha das portas. É engraçado que o próprio Jesus diz: e as portas do inferno, não é a porta, as portas do inferno. Se até no inferno tem portas, mas eu te digo, pode ter 10 portas, pode ter 1000 portas, eu vos digo, nenhuma delas tem poder sobre a igreja de Cristo. Eu também te digo que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E detalhe, se a igreja tivesse edificada em Pedro, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, a igreja tinha acabado. A igreja está edificada em Jesus, a rocha de Meribá, a pedra angular. Dê um grito de glória. E só para quem não sabe, a tese de papa, que quer dizer pai. Quem fala espanhol, mi papá, quer dizer pai. Essa tese de papa, de clero, onde se fundou a primeira estatal, foi no ano 300 depois de Cristo, no concílio de Nicéia, pelo imperador Constantino. Não tinha papa. Seguindo, você ainda está aí ou já foi embora? Diga: as portas do inferno não prevalecerão. Efésios é um texto complicado de se entender. Eu só vou pegar no literal, porque se eu for explicar a exegese, que tem base para a hermenêutica, mas não tem nenhuma distorção, mas eu vou ler só o que está escrito, como diz um amigo meu: não diga o que a Bíblia não diz. Efésios 4, verso 8 e 10. Vá. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro
Jesus pregou às almas que lá estavam, que nunca ouviram falar de Jesus, porque não havia paraíso. Havia uma coisa chamada seio de igreja boa de Bíblia. Não existia paraíso. Quando Jesus ressuscitou, ele desceu e pregou às almas cativas, que estavam em prisões, e levou o seio de Abraão, que hoje é chamado de paraíso, que está debaixo do trono de Deus. Então quem morre em Cristo vai direto para ele. E verso 9 diz: ora, que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido às regiões inferiores da terra? Você não entendeu ainda? Levante a mão para o céu. Quando Jesus venceu Satanás, quando Jesus triunfou na cruz e disse: está consumado, levante a mão que eu vou profetizar. Ele diz e toma a chave e diz: eu vou falar. Eu vou adiantar 1 minuto e vou voltar atrás 2 vezes. Pode ou não pode? Eu vou provar, pode ou não pode? A Bíblia vai falar em Apocalipse capítulo 8. Vou voltar daqui a pouco aqui, para dizer que eu não estou pegando heresia. Ele desceu, e lá em Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18, ele vai dizer para João. E João, quando vê, caiu arrebatado em espírito. Porém, ele me pôs a mão, dizendo: não temas, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o fim. Eu sou aquele que vive. E eu estive morto, mas eu estou vivo pelo século dos. E só que agora eu tenho as chaves da. Opa, pera aí. Aonde entrou a morte? Em Adão. E eu também tenho a chave do. Levante a mão para o céu, bem alto. Sabe o domínio que Satanás tomou de Adão? Eu tomei dele. A morte não tem mais poder para você. O véu que separava já não separa mais. Ele está vivo. Satanás é tão derrotado que não tem nem a chave. O diabo não pode dizer que é dono do teu casamento, do teu ministério, dos teus filhos. Satanás, tu não tem nem a chave da tua casa, desgraçado. Você não tem nem a chave da tua casa para dizer que tem a chave da casa dessa pessoa. Ei, alguém aqui crê em libertação? Quando tu pegar um demônio assim, não, tu que gosta de batalhar, que ele fala assim: a casa dela é minha, a alma dela é minha. Aí você humilha, mas humilha. Você vai lá ter a alma dela, a casa dela. Você não tem nem a chave da tua casa, miserável. Você não é dono nem da tua casa, porque Jesus disse que a chave do inferno está na mão dele. Era para alguém levantar a mão e dar glória. A autoridade, o inferno que dominava entre nós. Meu Deus, eu estou com vontade de pregar hoje. Eu creio. Aleluia! 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 Só um detalhe, vem cá, Vitor. Você ainda está aí? Me ajuda. Lá em Mateus 28, no verso 20, ele diz: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Abre a mão direita. Dar-te-ei as chaves do reino. Devagar, sem muito fundo. Dar-te-ei as chaves que Adão tinha. Lembra que o homem falava comigo direto? Sabe aquela conexão direto? Jesus então me dê agora. Calma, eu não peguei ainda, eu vou pegar. Por isso que ele está falando aqui, ó. Eu vou te dar, eu dar-te-ei
eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, eu ligo no céu. E o que você desligar na terra, eu desligo no céu. Jesus me dá agora. Calma, eu não peguei ainda. Você ainda está aí? Falta 2 para acabar. Falta 2 para acabar. 2, só falta 2. Aí quando ele, lá no finalzinho do capítulo de Mateus, no último capítulo, depois que ele ressuscita. Você está aí? Fala bem alto. Depois que ele ressuscita, ele vai em Mateus 28, 18 até o 20, ele diz assim, ó. Mateus 28, marca aí. Jesus aproximou e diz, agora sim. Aqui é o último capítulo. Depois que ele ressuscita, minha esposa querida. Depois que ele ressuscita, amados pastores. Depois que ele ressuscita, amada igreja. E ele triunfa sobre Satanás. Ele disse, agora sim. Agora sim. E falou, toda autoridade. Alguém não entendeu? Peraí. Lembra quando o diabo mostrou lá, ô Israel, a terra, eu mando aqui na terra? Jesus disse, agora não. Agora quem manda aqui sou eu. Todo poder foi me dado no céu e na terra e debaixo da terra. E no nome de Jesus, Filipenses 2,9 diz, pelo que também Deus o exaltou, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder me foi dado. Vai mais alto só mais uma vez. Agora sim, todo o poder me foi dado. No céu, deixa Vitinho, deixa. No céu e na terra. Vá, 19 até o 20. Aí dá ordem, agora vocês vão, expulsa demônio, cura enfermo, batiza. Vá ao 20. E ensinando, guardando, até a consumação do século. Isso ele fala e sobe. Todo o poder me foi dado. Ei, Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. Dá para dar um glória e um aleluia junto, não? Repetindo só mais uma vez, porque eu falei que ia falar de novo, então eu peço só mais uma. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18, quando João é levado pelo Domiciano, porque ele queria matar Domiciano, queria matar João, mas Deus falou para João, você vai morrer de velhice. Dá para dar uma glória? Então Domiciano pega ele e coloca ele num caldeirão cheio de óleo quente, fervendo, e João sai sem um fio de cabelo queimado. Alguém disse, Domiciano, enfia um punhal e mata esse cara. Ele falou, rapaz, esse homem deve ter alguma coisa com ele. E se eu empunhar a espada e ela quebrar? E se eu der um tiro e a bala voltar para mim? Esse homem tem alguma coisa que está acima de mim. Manda ele para as feras de Patmos. E lá Deus arrebata João. E quando João vê, eu não sei se eu falo. Essa eu gosto de falar. Com todo respeito, vem comigo. Com todo respeito, vão ficar bravos, eu sei que vão. Não, vocês não, mas alguns vão. João não vê ele como vende na 25 de março. Que ele pisca o olho assim, ó. E do lado fica o Francisco e do outro lado fica ele, com o coração de boi na mão. Ele não vê ele com a cara de triste e do outro lado fica a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Não. João vê ele com os seus olhos brilhando como tocha de fogo, os seus cabelos brancos como a neve, a sua boca uma espada afiada de 2 gumes, o seu som como voz, o som de muitas águas, os seus pés como latão reluzendo pelo fogo. Quando eu vi cair ao seu chão como se estivesse morto, ele disse, não temas, estive morto, agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte, e eu tenho a chave do inferno. Levante a mão que é a 9ª, vamos a 10ª. Satanás não tem mais o poder sobre a morte. Quem morre em Cristo não morre eternamente. Deus não fez o homem para morrer, Jesus ressuscitou, e todos que morrerem em Cristo vão ressuscitar. A morte não tem mais poder sobre a igreja do Senhor.
Só mais uma, só mais uma. É a 10ª. É Bíblia ou não é? É Bíblia ou não é? Você intercede aí, que senão você já sabe o que eu falar, né? Você intercede. Esse dia eu fui convidado para pregar num lugar, eu não queria ir, mas por causa da pessoa eu fui. Cheguei lá, só piada. Aí eu falei, vocês não vão cantar um hino? Não, porque o pregador disse que ele é coach. Eu falei, então manda ele arrancar o nome de pastor. Está fazendo stand-up em nome de Deus, usando palavras chucras, vulgares. Eu sou pastor, sirvo a Jesus Cristo e não tenho vergonha de falar isso. Vou parar por aqui. Posso ouvir um amém? Não, para voltar para a palavra. É Bíblia, só estou na Bíblia, não estou falando outra coisa. Jesus disse, essa aqui é para humilhar o diabo, pode ou não pode? Lembra quando Satanás chegou lá para Jesus e mostrou lá as nações? Falou, ó, aqui eu mando em tudo, ó. Você viu, o Vitinho até mostrou uma exemplificação do filme. Mostrou, aqui eu mando em tudo, ó. Quem manda aqui é o inferno. Eu tenho a chave disso aqui tudo. Sabe de quem estava essa chave? Na mão de quem? Na mão de quem? Na mão de Adão, mas eu tomei dele. Jesus disse, ah é, tu tem, é? Só tem um problema, eu não me prostro para você. E essa chave vai ficar na tua mão só mais alguns dias. Abre a mão direita, porque quando eu descer eu vou tomar a chave. O rabacalavassel e de minério viaçor e minai. A última, pode ou não pode? Ainda no capítulo 3, do verso 7 e 8 de Apocalipse. Essa é para a igreja. Não, vou falar. Me perdoe os irmãos da igreja adventista. Me perdoe os budistas. Me perdoe aqueles que acreditam nas teses de Allan Kardec. O kardecismo. Me perdoe os irmãos da Quimbanda, da Umbanda, do Candomblé. Me perdoe. Me perdoe também as pessoas que são judias. Me perdoe também os muçulmanos. Mas isso aqui que eu vou ler não se aplica aos senhores. É dada à igreja. A igreja. E eu estou pregando a Bíblia. E sou um cristão. Apocalipse 3, verso 7. Ao anjo da... Ao anjo do catimbó? Da sinagoga? Ao anjo da... Em Filadélfia escreve, assim diz essas coisas, o santo, o verdadeiro. Eu tenho a chave de Davi. Quem tem a chave da cidade santa é ele. É ele, levante a mão que eu estou profetizando e já vou orar. É ele que tem a chave que abre e ninguém fecha. É ele que tem a chave que fecha e ninguém abre. Vai no verso 8, vai. E aqui eu digo mais: eis que tem um poço diante de ti, recebe essa, uma porta aberta, da qual não tem demônio que pode fechar. E eu sei que tu está fraco, eu sei que você está sem força. Essa porta é para você, mas eu te digo: ninguém poderá fechar, porque você guarda a minha palavra. E não é, isso aqui não é para o super-homem, para o homem de ferro, não é para a Mulher Maravilha, é para aquele que se acha fraco, que se acha pequeno, que diz: eu estou fraquinho, eu estou sem força. E ele diz: é para você que eu estou dando essa porta aberta, e não tem capeta e não tem ninguém que pode fechar. Labaracalavassur me defaz. Dá um grito de glória, pelo amor de Deus. Fique de pé. Ei, deixa na biaçai. Amassuri minério balaba. Naranjo maceui. Nasceu mai. Estou sentindo muita graça. Ai. Alamassia ramai. Demeni fala massúria. Quantos entenderam a palavra? Olha para mim. 3 palavras de ouro. Amém? Não. Peraí, obreiro. Peraí que eu vou entregar a cereja agora.
O maior segredo vai vir agora. Você acha que eu dei tudo? Eu falo, rapaz, agora é olho no olho, na bolota, a bolota. Primeira, lembra? Antigamente a pessoa tinha que ir, depois da queda de Adão, ela tinha que ir até o sacerdote, até o pastor, até o padre. Mas depois que Jesus desceu e tomou a chave, alguns da antiga, Jaime, você deve lembrar disso, você é antigo, você também, vão lembrar. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora Apagada agora brilha. e cada dia brilha mais. Peraí. Que véu é esse? Era o Santo dos Santos. Agora assim, Bispo Vitor, como Adão falava com Deus, hoje os crentes falam com Deus no trânsito, pastora Valdirene. Tem uns aqui que é doido e fala com Jesus até no banheiro. Tem uns aqui que vai na rua, tá ficando maluco, ó. Xalai de canta lá machere anda lá mas. A conexão foi ligada de novo. Ele entra no presídio, os demônios caem por terra. Ele entra no hospital que está em comas. Ele chega, a criança ressuscita. Ele chega, o Lázaro levanta. Ele chega, o vento se acalma. Ele chega, a tempestade cessa. Aonde ele chega, aonde ela chega, meu Deus. Só mais uma, pode? Quero corrigir um erro, pode? Há uma coisa errada, muito errada. Pode ouvir um amém? Que eu já vi muitos pastores pregarem lá em Marcos capítulo 16. Essa tese, não sei se eu falo, a bispa vai ficar brava comigo agora. Às vezes quando eu quero deixar minha mulher pilhada, só para deixar ela brincando assim, sabe? Quem é marido sabe, eu pisco para algum pastor, pisco para alguma pastora. Aí eu estou comendo assim, a minha mulher fala, gostou? Aí eu pego a blusa da camisa assim, claro, tem que ser a blusa velha, né? Aí eu limpo com a blusa assim, ó. Ela fica doida só. Claro, tem que ser a camisa meia velha, né? Mas até o século IV não tinha isso aqui, ó. Guardanapo. Porque o que eu já vi de pastor dizendo que quando Pedro chegou ali, isso é a cultura do século IV. Pedro viu o talite de Jesus dobrado. E quando a pessoa na antiga Europa, ela dobrava, ela dizia, estou voltando. Mas não, pera aí, ainda bem que eu falei, porque isso não tem nada a ver com cultura europeia. Na época de Jesus, eu não sei se eu falo, era assim mesmo, ó. Não tinha esse. Quando Pedro chega lá, você tá, rapaz, deu risada. Em Marcos 16, e vê o talite agadol de Jesus, e ele pega e olha para aquele talite, e ele pega aquele talite que está dobrado, e é Pedro que entra dentro do túmulo e toma aquele talite. Jesus diz: lembra que eu falei que era você, Pedro? Levante a mão para o céu, a autoridade é tua. Alguém não entendeu? Lembra o que Elias fez com Eliseu? O manto é teu, a capa é tua. Levante as duas mãos. A capa está na mão da igreja. A autoridade não está na mão dos rabinos, não está na mão do sheik das Arábias, não está na mão de outra. A autoridade está na mão da igreja. Dá para dar um glória? Não dá. Irmãos, só a igreja tem o poder de viver milagres. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Põe a mão no peito. Segundo o seu poder que opera em nós. A sua glória está na igreja pelo século dos séculos. Presta atenção.
O que a igreja vive, a NASA não consegue fazer. A SpaceX do Elon Musk, a Tesla, a Microsoft. Alguém não entendeu? Prometo que é a última, levanta a mão para o céu. Nenhuma instituição, nem a NASA consegue pegar um drogado, um nóia, um maconheiro, aquela moça que está vindo na igreja, que era a rainha do tráfico, e se tornar hoje numa serva de Deus. Nem o Albert Einstein, que às vezes consegue encontrar uma pessoa podre de câncer, e Jesus Cristo vai lá, levanta um crente, e ele coloca a mão e ordena. Isso não acontece no Islã, isso não acontece no judaísmo, isso não acontece. Só a igreja tem o poder de conectar. Por quê? Levante a mão pela última vez. Porque a chave está na mão da igreja. Jesus disse isso à igreja: a ela eu dei a chave, e o que a minha igreja. Nenhuma instituição, nem a ESA, nem a Microsoft, no que a minha igreja ligar na terra é ligado. Eu profetizo, irmãos, não vai ter capeta que resista. Jesus disse 3 palavras, fala comigo: as portas do inferno. Olha a volta que eu dei para te entender. O diabo não vai poder cantar de galo esse ano, porque eu te ensinei que ele não tem chave nenhuma. Jesus tomou a chave da mão dele. Segundo, a chave de conectar o mundo físico e o espiritual. Eu não sei se eu falo. O judeu, e eu amo o povo judeu, eu sou descendente de judeu, ele também diz: Adonai Echad. Adonai é um. Ok. O árabe diz Wallahu Akbar. Allah é grande, Allah é Deus em língua árabe. E nós também dizemos meu Deus e meu Pai. Mas quando a gente fala em o nome de, o céu se abre, a conexão é ligada, e o que a igreja liga na terra é ligado no céu. O que a igreja sela na terra. Alguém ora em línguas, ore por um minuto. Alguém é batizado, ore em línguas. Deus está lhe transferindo uma autoridade poderosa hoje. Esse é o tempo, esse é o momento. Xelebias grande, Xana subiana lama, Rabias seremidias seremigas. E te dá o louvor que é devido. Chegou o teu tempo. Quando recebe essa palavra, posso ouvir um amém? Só para encerrar com chave de ouro. Satanás tinha a chave da morte, porque Deus não fez o homem para morrer. E agora eu vou falar só com os espirituais e acabo, pode? Levante a mão para o céu pela última vez. Quem é bom de Bíblia, eu vou falar devagar, sem gritar. Quem é bom de Bíblia sabe. Enquanto Jesus multiplicava pães, expulsava demônios, mas a hora que Jesus, quem conhece de Bíblia sabe, o inferno se levanta. Presta atenção. Quando Jesus ressuscita Lázaro. Porque quando Jesus ressuscita Lázaro, ele prova: eu tenho poder sobre a morte. E o texto vai dizer: e por isso agora queriam matar Jesus. Então entenda, o Espírito de Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para te dizer: esses 12 domingos, você vai ver na tua vida coisas sobrenaturais de Deus. Portas que nunca se abriram, vão se abrir. Irmãos, a última vez, levante a mão direita para o céu. Dar-te-ei as chaves. Não há as. Abre a mão direita. Tem gente que diz: não são. Olha para mim. Dar-te-ei as. Você que é pastor de outro ministério, eu te autorizo. Nada que Deus me deu é meu, é dele.
Prega isso para o teu povo, pastor. Pode copiar, pode fazer, fale, ensine as pessoas. Porque o mundo espiritual existem níveis. O primeiro nível é onde os aviões voam. Existe um nível que os aviões não chegam, onde estão as estrelas, onde estão as galáxias, onde está o sol, onde estão o principado, onde estão os dominadores. Estou subindo. Aonde fica os anjos, aonde ficam as potestades, aonde ficam os céus, onde ficam os salvos, onde fica o seio de Abraão, que é chamado de Pará. E o último nível é o céu dos céus, o inacessível. Mas quando um crente, pode ser banguelo, pode ser, como diz o pastor Marco Feliciano, alfa de pai e beta de mãe, mas quando ele bate o joelho no chão e ele sabe que ele tem a chave, ele diz: meu Deus, eu clamo a ti. Não entendeu não, Josué? Levanta essa mão, porque o sol vai parar, o sol e a lua. Ei, te prepara, porque o vento vai se acalmar, a tempestade se acalma. A chave, Satanás, não está na mão de nenhuma religião, a chave está na mão da igreja. Eu pergunto e você responde, eu oro. Na mão de quem está a chave? Se você soubesse quem você é. Ou melhor, desculpa, eu falei besteira. Diga assim: eu não sabia. Agora você já sabe. Amado, só uma, prometa a última, só mais uma, vou fechar. Jesus não pediu assim, ó: Satanás, a irmã chegou agora, né, irmã? Veio da benção final, que eu já acabei o culto, hein? Jesus não disse assim, ó: Satanás, não chama você de Satanás, não. É um exemplo: ô diabo, por favor, me dê a chave. Ei, diga aí, diga aí. Ele tomou. É forte demais. Ô igreja boa de Bíblia, ô igreja boa de Bíblia. Diga assim: Satanás, nem a chave da tua casa você tem, muito menos da minha. Irmão, se você vai sair profetizando, escuta, olha para mim. Só um detalhe, com todo respeito. Pega para mim, não sei se um minuto. Eu não sou melhor que ninguém. Não sou melhor que ninguém. Mas eu passei 5 anos da minha vida estudando sobre todas as religiões, para não ofender ninguém. Estudei sobre o Islã, judaísmo, shintoísmo, taoísmo, todas as religiões, todas, para não ofender ninguém. Religiões afros, a nenhuma delas foi constituída a autoridade. Abre a mão direita para conectar. Você não precisa de um bozó, você não precisa de um sumo sacerdote, você já tem, que é Jesus. A única instituição não é a NASA, não é a SpaceX do Elon Musk, não é a Tesla. A única autoridade deixada por Deus na terra para conectar é a igreja. Então tu vai sair daqui hoje dizendo: as portas que estavam resistindo vão cair diante de mim. É por isso que o Coliseu, é por isso que o Roma, é por isso que Adriano, é por isso que ninguém, Domiciliano, ninguém conseguiu parar a igreja, porque Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela.